Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia aqui no canal com o professor Luiz. Você vai aprender o que a Bíblia diz. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulos 9 e 10. A gente já identificou que Lucas é o Evangelho dos detalhes, né? Cheio de detalhes, né? Entre outras coisas, por exemplo, a gente viu aqui que enquanto Mateus diz que o Sermão do Monte, mas é apenas o Sermão do Monte, Lucas diz aqui que estavam numa planície, num platô. Você sobe um monte e lá em cima do monte tem um platô, onde as pessoas se assentavam, né? Capítulos 9 e 10. Jesus vai enviar os 12, né? Reunindo os 12, os discípulos que ele escolheu, né? Deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus disse: não levem nada pelo caminho, nem botão, nem saco de viagem, nem pão, nem vinho, nem túnica extra. Na casa em entrar, enfim, que ali até partir. Se não o receberem, saiam e sacudam por eles os pés quando saírem daquela cidade, quanto testemunho contra ela. O que Jesus está dizendo aqui dependam de Deus. Dependam de Deus. A gente tem que sempre acreditar na dependência de Deus. Temos que estar sempre na dependência de Deus, em qualquer coisa. Dependam de Deus. Até porque nossa vida depende de Deus. O globo, o planeta Terra continua girando, as leis físicas são imutáveis, estão sustentadas, porque dependem de Deus. Deus sustenta. As condições de vida nesse planeta estão aqui, foram criadas assim para que o ser humano habitasse, porque foram criadas por Deus, são mantidas por Deus. Portanto, estamos todos querendo, você admitindo Deus, admitindo Deus na sua vida ou não, você está na dependência de Deus. E eles iam fazendo milagres, né? Curas por toda parte. Porque era uma forma também de pregar o reino, não simplesmente falar do reino, mas aliviar o sofrimento daquele povo, né? E Herodes Tetrarca ouviu falar de tudo que tinha acontecido e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado os mortos, outros que Eli tinha aparecido, outros que tinham voltado do passado, alguns profetas. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem é este que ouça essas coisas? E procurava vê-lo. É porque o ministério de Jesus, em alguns aspectos, se semelhava ao de João, né? O tipo de pregação, muitas vezes, né? É lógico, são coisas completamente distintas, mas o tipo do ministério, né? E aí vamos ter a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos, ao voltarem, relataram tudo que Jesus tinha feito e tomou consigo se retirar para uma cidade chamada Betsaida, né? Que é distante de Jerusalém. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E a acolher falavam acerca do reino de Deus e curavam os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão para que possam ir aos campos e comer. Ele, porém, respondeu: dá-lhe vocês algo de comer. Isso é uma coisa. Dá-lhe, você prega, mas procure saber da necessidade, dá a alguém algo de comer. Porque a gente ficar esperando pelos outros para fazer alguma coisa, alguma caridade, alguma coisa, dar a alguém de comer, você não fique esperando pela coletividade da sua comunidade de fé. Faça você também a diferença. Então eu dou o dízimo, eu contribuo na comunidade de fé, não vou fazer mais nada. Não é assim. Jesus perguntou: vocês têm algo para comer? Ele disse: temos 5 pães e 2 peixes. Número 7, né? Ação perfeita. Então ele disse aos discípulos: 105 e 5 mil homens. Típico que sentavam no deserto, como na época de Moisés, lá, quando sentavam para se alimentar ou para ouvir alguma coisa, né? Ele disse aos seus discípulos: façam sentar em grupos de 50. E os discípulos fizeram assim, todos se sentaram. Tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu. Entregou aos seus discípulos. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços, porque eram 12 apóstolos e 12 é o número do governo do Senhor. Então a gente tem o número 7, que é a ação completa, ou seja, o governo e o reino do Senhor é perfeito, e 12 o governo do Senhor é perfeito. E a gente vai ouvir a confissão de Pedro.
Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele seus discípulos. Então ele perguntou: o que as multidões dizem que sou? Alguns responderam: João Batista, outros Eli, outros uns profetas que passavam que eu sou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus. É necessário que cuidamos com muitas coisas sejam realizadas pelos líderes religiosos, pois os chefes sacerdotes, mestres da lei, o matará. Ele vai ser rejeitado e vai ser morto, né? E ressuscite no terceiro dia. Até então aqui os apóstolos não entendiam o que era essa palavra, né? E Jesus dizia: se alguém quer acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. E aqui, meu irmão, a gente vai ver aqui, seguir a Jesus é uma abnegação e a dedicação total e obediência espontânea. Nós estamos prontos para isso? E outra coisa, aqui nesse versículo é interessante que Lucas, ele ressalta uma coisa que não aparece nos outros dois evangelhos sinóticos. O aspecto da continuidade. Em que sentido? Tome diariamente a sua cruz, ou seja, diariamente você terá uma cruz. Né? E a gente vai ver a transfiguração, aproximadamente 8 dias depois dessas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu para o monte para orar. Enquanto orava, a sua aparência se transformou e as roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens. Esse brilho de relâmpago aparece muitas vezes no anjo, sentado lá na sepultura de Jesus, né? Quando Maria e as outras 2 mulheres vão lá, né? Apareceu em glória de esplendor e falavam com Jesus a respeito do que iria se cumprir em Jerusalém, né? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordados e subitamente viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele. Quando eles vinham se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui e fazermos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava dizendo, estava tão atordoado com aquela visão da glória ali, né? Aquilo ali é uma noção do que seria a glória, né? O resplandecer da vida, a glória resplandecente de Jesus, né? Enquanto estava falando, veio uma nuvem, apareceu e envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, o escolhido. Ouçam-no. Uma advertência de Deus aqui, nós estamos aqui pegando uma teofania, advertência de Deus diretamente para aqueles 3 ali. No dia seguinte, Jesus, quando desce do monte, né? Porque ele passou a madrugada orando, né? Desceu do monte, um homem bradou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tem. O espírito domina. De repente ele grita, lança em convulsão, faz fumar. Quase nunca o abandona. O está destruindo. Jesus respondeu: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Jesus ordenou, né? Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E Jesus vai fazer a pergunta, começou a discussão. Assim, qual deles seria o maior no reino? Jesus, reconhecendo seus pensamentos, disse: quem botou uma criança do lado, disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos homens expulsando demônios em seu nome, procurando porque não era nosso. Não os impeço, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aqui, uma lição para nossas igrejas no dia de hoje, né, meu irmão? No dia de hoje. Muitos ministérios e muitas contendas, né? Quem é o maior? Quem é o maior? Hoje eu ouvi uma pregação sobre isso, né? Ministério não é penduricário e dom não é penduricário para serviço próprio. Ninguém é dono de ministério nenhum, né? Quem é o maior? O maior é sempre o Mestre Jesus Cristo, né? Ninguém é dono de ministério nem dono de igreja, né? E é interessante, e acabar com essa contenda. A igreja tem que ter unidade e diversidade, mas nunca uniformidade. Conforme eu vi na pregação, concordo, a uniformidade pode levar à morte do ministério, né? E a gente vai ver a oposição samaritana. Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, nem os judeus com ele, porque
porque os samaritanos, quando houve aquela separação do Reino do Norte, a Samaria era a capital, os samaritanos se misturaram com outros povos e que se casaram e acabaram adorando a outros deuses lá, cometendo idolatria. Aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Meu irmão, essa ida aqui para a Judéia, para Jerusalém, se refere aqui ao período do ministério de Jesus na Judéia. Não é a questão, aqui ainda não vai ser a entrada em triunfal em Jerusalém, nem aquela questão do domingo de Ramos, não. Aqui é a ida de Jesus para a Judéia, para o início do ministério na Judéia. E aqui, quando fala aqui que essa ida para a Judéia, essa questão da viagem de Jesus a Jerusalém foi durante a festa dos tabernáculos, né? Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o que queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando, o repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para um povoado. Jesus aqui está ressaltando que ele veio para salvar. E é interessante a gente observar isso aqui, porque tem um fundo da religiosidade por trás aqui, né? Preciso ter cuidado com isso. E aí Jesus fala, quando vai andando pelo caminho: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai, falou o homem. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ele não está dizendo aqui para não sepultar ninguém. Se o pai já tivesse morrido realmente, ele estaria ocupado com o sepultamento naquele momento. Ele estava esperando, parece claro que ele queria ficar esperando até a morte do pai, para que no futuro distante ele seguisse Jesus. Percebe o postergar da coisa? A verdade é essa aqui. Ele estava esperando acontecer alguma coisa para depois ele seguir Jesus. Meu irmão. E aí, capítulo 10, meu irmão, Jesus vai enviar 72 discípulos. O Senhor chamou os outros 72, né, que seguiam com ele, 72, mas todos foram escolhidos, né? Enviou os 2 a 2 a distantes cidades, lugares onde estavam, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua colheita. Vamos, estou enviando como cordeiro no meio dos lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúde de ninguém pelo caminho. Ou seja, meu irmão, amigo, está mandando aqui foco. Depender do Senhor, sabendo, Jesus alertou, vai para o meio do lobo, sabendo que tem perigo. Às vezes o perigo está dentro da própria casa, né? Ela fala Jesus, você não consegue falar nem dentro da sua própria casa, né? E Jesus vai contar uma coisa aqui que joga por terra toda e qualquer religiosidade. Toda e qualquer religiosidade, e é um alerta para nossos dias. E tem uma pergunta ao fundo, né? Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e disse: perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Como você a lê quer dizer como ele lê, como interpreta, não significa que ele leia certo, né? Por isso que a teologia é importante, porque ela mostra a leitura por trás da história, o texto por trás do texto, o contexto por trás do texto. Aí ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento. Ama o seu próximo a ti mesmo. Jesus disse: faça isso e viverá. E aí Jesus foi contar uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles tiraram a roupa, espancaram e foram deixando quase morto. Aconteceu que, descendo na mesa do estado, o sacerdote viu. O homem passou do outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele, aproximou, enfaixou, cuidou das feridas, colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, né, ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas. Aquele teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Esse é o próximo. Exatamente, não. O próximo
Não é aquele que está próximo de você muitas vezes. O próximo é aquele que se apresenta pedindo uma necessidade, pedindo socorro à necessidade. O próximo somos todos nós, mesmo não nos conhecendo. Que se a gente amar apenas o próximo no sentido de, de fraternidade, de comunhão, de relacionamento, a gente não está fazendo nada demais, né? Amar o próximo significa aquele que se apresenta em necessidade, e a gente ama esse. E Jesus sabiamente coloca nessa parábola aqui um levita, que é quem cuidava do templo, e um sacerdote, ou seja, dois religiosos. A religiosidade cega e impede você ver o próximo. A gente tem que entender que o Evangelho, assim de tudo, o Evangelho não é para condenação. As pessoas parem de ficar buscando na Bíblia algo para condenar alguém. Não, a Bíblia é para salvar, é luz para os pés, entendimento para salvar. Jesus nos salva, ele não está aqui condenando, né, irmão? E aí, interessante, depois vai para casa de Marta e Maria, chegando num povoado chamado Betânia, né? Ficou Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra, e Marta, porém, estava ocupado fazendo muita coisa, muito serviço. Se aproximando dele e perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe Jesus. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, não será lhe tirada. Ele não está condenando Marta por estar fazendo algo. O que está dizendo é o seguinte: o Senhor, palavras do Senhor são prioridade na sua vida. Muita gente vai falar aí, fala, não, que Marta ficou ocupada, não é? Marta talvez estivesse fazendo serviço e arrumando a casa para receber o Senhor, fazer o alimento para o Senhor. Mas Maria estava aos pés do Senhor. E isso aqui é uma forma de dizer também, não seja desleixada na palavra do Senhor. Palavra do Senhor em primeiro lugar. Ouvir o Senhor em primeiro lugar, sempre. Mas não significa que Marta aqui esteja sendo condenada por alguma coisa. Né, irmão? É preciso ter cuidado com a religiosidade. Esses dois capítulos cheios de ensino contra a religiosidade. Que Jesus veio para salvar, não para condenar. E a gente, no dia de hoje, com a nossa religiosidade, com o nosso rito, continua tentando subverter a palavra, tentando subverter a palavra, tentando condenar alguém. Irmão amigo, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.